A E3 sempre foi um evento de muito prestígio no mundo dos games. E a comunidade gamer, durante muitos anos, largava tudo o que estava fazendo para acompanhar esse evento. Mas, em algum dia, você imaginaria que tudo isso iria acabar? No vídeo de hoje, vamos explorar os motivos que levaram ao declínio da E3. Se você quer saber quais foram os motivos que levaram um evento tão grandioso como a E3 ao fracasso, continue até o final deste vídeo. A E3, Electronic Entertainment Expo, foi uma feira internacional dedicada a jogos eletrônicos. Por muitos anos, foi considerada a feira mais importante do gênero, reunindo novidades sobre lançamentos e tendências de mercado de várias empresas do setor de jogos eletrônicos. O primeiro evento da E3 aconteceu em 11 de maio de 1995, no Centro de Convenções em Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Os períodos mais comuns do ano em que aconteciam a E3 eram entre maio e junho, e normalmente contava com 3 dias de duração de feira, e eventos das marcas durante toda a semana. O evento contava com gigantescos estandes das marcas, e algumas desenvolvedoras disponibilizavam testes antecipados dos jogos que iriam lançar. A E3 sempre foi um evento muito importante para a indústria dos games. Era um evento em que as marcas aproveitavam para apresentar seus novos produtos, novas franquias de jogos, resgates de franquias queridas, dentre outras novidades de serviços que as desenvolvedoras apresentavam. Durante os eventos, o mundo todo estava de olho na E3. Canais e sites brasileiros faziam tradução em tempo real e a cobertura completa das transmissões de cada marca. E mesmo quem não entendia o idioma inglês, acompanhava em tempo real esse grandioso evento da indústria dos games. A E3 foi responsável por grandes anúncios memoráveis, como o de Cyberpunk em 2077, que trouxe o ator Keanu Reeves ao palco do evento em 2019. Em 2016, foi anunciado Resident Evil 7, Biohazard. Enquanto muitos jogadores jamais pensavam que teria um novo jogo da franquia. Um outro anúncio memorável da E3 foi o game Death Stranding, um jogo de Hideo Kojima, o mesmo criador da franquia Metal Gear Solid. Em 2014 foi anunciado o audacioso título Scalebon. Em 2015, durante a E3, foi anunciado a retrocompatibilidade do Xbox One com consoles anteriores, como o Xbox 360. No primeiro evento da E3, em 1995, a Sony apresentou o preço do primeiro PlayStation. A estratégia da Sony conseguiu superar a Sega com o Sega Saturn. Na E3 2006, a Nintendo chocou a todos anunciando Solid Snake para o Super Smash Bros. Na E3 de 2015, a Square Enix anuncia o remake de Final Fantasy VII, surpreendendo a todos os fãs. Na E3 2000, Metal Gear Solid 2 moldou a forma como os anúncios dos games eram feitos. O título contou com um trailer de 10 minutos de jogabilidade, ato que fez o público lotar a apresentação da Konami na E3 2000. Após o sucesso de GTA V no Xbox 360 e PlayStation 3, na E3 2014, a Rockstar anunciou o GTA V para PlayStation 4, Xbox One e PC, trazendo assim melhorias incríveis nos gráficos do título. Os lançamentos que conhecemos hoje foram moldados na E3 2000 com Metal Gear. Desde então, foram anos e anos de sucesso. Vários lançamentos de títulos únicos movidos pela euforia e ansiedade do público. Mas todo este sucesso estava prestes a mudar.
Desde 2020, quando aconteceu a pandemia da Covid-19, a feira vem enfrentando problemas. Com o distanciamento social, ficou impossível realizar o evento presencialmente como acontecia todos os anos. Então, para o evento do ano seguinte, em 2021, ainda em pandemia, o evento foi totalmente digital, com os lançamentos feitos em forma de conferência. Mas a pandemia não foi o único problema da E3, e está longe de ser o principal motivo pelo declínio da feira. E o declínio da feira começou muito antes disso, após a E3 de 2011. O primeiro indício que indicava que a E3 estava mudando aconteceu em 2012, quando a Nintendo resolveu fazer sua vitrine digital de lançamentos ao invés de um stand físico no evento. Mas, o maior impacto do evento foi em 2019, onde a Sony resolveu não estar presente na feira, nem mesmo com transmissão de lançamento, investindo assim em um evento próprio. Em 2022, com a situação da pandemia controlada, o evento, que ainda assim seria digital, não aconteceu. Em 2023, a organização do evento tentou contratar a empresa Red Pop para tentar realizar a feira de forma presencial e com novidades. Mas a essa altura, as empresas já estavam investindo em seus próprios lançamentos, seguindo seus próprios cronogramas de divulgação, o que gerou grande desinteresse em participar da feira. A edição de 2024 e 2025 já estavam pré-canceladas segundo a agenda de Los Angeles. Mas ainda existia planos para fazer uma edição de 2026, o que seria bem difícil após um limbo de 6 anos. Apesar de todos os fatos indicar que a E3 realmente acabou de forma definitiva, os organizadores do evento planejam uma reinvenção completa para 2025. Mas, ainda assim, é muito difícil de acontecer. As grandes empresas de games estão investindo menos em eventos presenciais, focando suas divulgações em eventos online. Além disso, as mudanças no cronograma de desenvolvimentos podem impedir que a E3 aconteça, já que as empresas não têm conteúdo suficiente ou janelas planejadas para uma mega apresentação do tamanho da E3. Apesar dos esforços da organização de trazer o evento de volta, será muito difícil tudo isso dar certo. E você? O que você pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdos como esse por aqui, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para ser notificado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Nós somos o Spartans X-Play e essa é a nossa opinião.